Bem-vindos ao Direito Mais Café, aqui na Vieiras Café Bar e Artes, hoje com a doutora Lindinalva Rodrigues, promotora de Justiça, e o professor doutor Walter Gomide, professor de Filosofia da UFMT. Hoje nós vamos conversar sobre direito, filosofia e arte. Vai ser um papo bem descontraído e com muita informação e muito conteúdo para todo mundo. Obrigada, Lili, por estar aqui junto. Obrigada, professor Walter, por ter aceito o convite. Para nós é um prazer muito grande estar aqui no Direito Mais Café pela primeira vez, principalmente para falar com você, Rick, que é aí uma pessoa militante na área de direitos humanos das mulheres, num mês tão significativo como março, que vem aí para que a gente celebre, mas para que a gente lembre também as conquistas das mulheres, sempre no estilo difícil, porque ser mulher é algo muito difícil. Nada bem fácil. Nada bem fácil. E tudo que as mulheres conquistaram foi com sangue, suor e lágrimas. E isso continua até nos dias atuais, uma vez que nós vemos os espaços de poder ainda ocupados principalmente pelos homens. Infelizmente, ainda hoje as mulheres são preferidas, né, nos espaços de poder. A doutora Mini, quando eu conversei com ela falou muito sobre isso, da questão do poder e da mulher ser deixada de lado no poder. Os homens têm sempre o privilégio, a preterição, e as mulheres sempre são deixadas de lado. Mesmo que mais capacitadas, com mais conhecimento, com mais conhecimento técnico, acabam sendo sempre deixadas de lado e vendo como menos capacitadas para aquilo. Oba, chegou nosso cafezinho turco. Sr. Walter, você vai provar esse cafezinho preparado no modo turco. O Marcos aprendeu com a mãe dele e agora faz pra gente. Obrigado, obrigado. Vamos brindar o café. Daqui a pouquinho vem o chá da Lindy. O que o senhor achou do café? Bom, forte. É sem açúcar. Né? Assim, É sem açúcar. Muito bom, saboroso. Esse mês de março é muito significativo e relevante. Lindy, você como a primeira promotora a aplicar a Lei Maria da Penha no Brasil, sempre muito ativa e militante em prol dos direitos humanos das mulheres, uma referência nacional, gente, uma inspiração para mim, sempre. E eu estou muito feliz por ter você aqui hoje, por ter vocês dois aqui hoje, duas pessoas que eu amo tanto e admiro tanto. Nós também. E o mês, ele faz uma alusão importante para as mulheres rememorarem as suas conquistas, uma vez que nós sabemos como foi difícil para as mulheres conseguirem entrar no mercado de trabalho, conseguirem ter o direito de ir para as universidades, para as escolas, mas se nós formos olhar a nossa história hoje e a nossa história passada, nós vamos ver o quanto nós evoluímos, né? E o quanto ainda temos pela frente num mundo que também se depara com os problemas da ordem do masculino, porque sabemos também que dói ser homem, que houve aí uma mudança de paradigma da masculinidade e que tudo isso também encontra reflexo nas desigualdades e, sobretudo, na violência, porque dentro de casa, o momento onde as máscaras caem e temos ali o homem de verdade, a mulher de verdade, tendo que conviver com os seus defeitos, os seus problemas, as suas dores, acaba transformando o lar
esse lugar que deveria ser de aconchego e de segurança no palco das maiores tragédias. Infelizmente, o lar acaba sendo o lugar onde a mulher deveria ser mais protegida e onde ela está mais vulnerável, né? Exatamente. Ontem, acho que foi ontem que vi uma notícia, a Itália voltou para a pena do assassinato de mulher, na forma de feminicídio, como é aqui no Brasil, ser uma pena perpétua. Eu achei assim, fiquei refletindo sobre isso, eu falei, não, um crime que normalmente é premeditado, acaba, eu acredito que na maioria das vezes vai ser muito límpido. Uma pena maior, eu não sei se seria a solução, mas muito mais pela educação. O que você acha, Lívia? Como você vê? Eu penso que nós temos uma legislação que cada dia avança mais, inclusive na questão das penas, temos penas severas efetivamente sendo aplicadas, mas por isso mesmo a importância de ouvirmos aí a teoria do professor Walter quanto à ressocialização dessas pessoas, porque nós temos que ter em conta porque independentemente da pena a ser aplicada, e ela deve ser aplicada, sobretudo nos feminicídios, mas nós teremos de volta, cedo ou tarde, esses homens para a sociedade. Bom, primeiramente agradecer o convite de estar aqui, para mim é uma honra. Bom, essa teoria ela diz respeito a uma nova teoria que eu e o professor Vili Santiago Guerra, da Unirio, a gente já faz algum tempo que a gente está assim, desenvolvendo uma teoria cujo nome é um nome bem, bem interessante, uma ética quântica transreal. Ética quântica transreal. Sem entrar no mérito do que seria esses termos, ela tem como assim como base a ideia de que o homem ele se pauta na sua ação ética por algo chamado mundo imaginal. E cada um vive esse mundo de maneira estritamente voltada a algo chamado imaginário. Então, não é físico, né? Não. É algo que está na nossa mente. Isso aí vem de uma tradição islâmica que diz que existe um mundo mesmo que faz uma intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse mundo é um mundo imaginal. E o acesso que a gente tem a esse mundo é a nossa imaginação criativa. Então a ideia é a seguinte: quando você forma um bom cidadão, em geral a gente pensa que esse cidadão ele deve ter uma boa base vamos chamar assim, conhecimentos científicos, alguma coisa envolvendo a ética naquele sentido tradicional, mas a ideia é que ele precisa desenvolver o mundo imaginal, ou seja, precisa educar o imaginário. E esse imaginário ele atua como sendo um elemento causal, mas não de forma física, mas de forma simbólica nas nossas ações mesmo cotidianas. E onde faria parte da ética? Sim. A formação do caráter, social, ligado? As nossas imagens ajudam e são um componente quase que fundamental na formação do nosso caráter. Aquilo que a gente é, a nossa ação pressupostamente livre, ela tem um elemento aí causal que não é físico, portanto a ação é livre, que são imagens que podem gerar certas atitudes ou outras. Quanto mais elevadas, quanto mais próximas de uma concepção humana, mais, vamos chamar assim, mais próxima dos santos ou dos heróis ou do sagrado, mais esse mundo imaginal ele vai contribuir para uma ação ética mais justa ou mais correta. Esses termos têm que ser muito bem definidos, mas aqui de maneira informal eu poderia dizer isso. Então você cria bons cidadãos, você tem que ter toda a parte científica, tem que ter uma cultura científica, uma cultura ética em sentido tradicional, mas ele tem que ter um imaginário bem educado. E esse imaginário individual, ele é bem educado através do acesso a algo chamado mundo imaginal, que são essas imagens arquetípicas que de alguma maneira fundamentam toda a cultura humana. São símbolos
com os quais a gente opera em todos os níveis. Então você tem, por exemplo, todo o simbolismo cristão, islâmico, judaico, todas as grandes obras de arte, elas interferem na formação do seu caráter. Todos esses símbolos que a gente convive desde sempre, né? Desde que nasce, tanto da religião, Sim. eles vão interferir em toda a formação do caráter. Todas as imagens com as quais você foi alimentado, tudo aquilo que entrou como sendo uma situação imagética, isso de alguma maneira vai interferir depois em suas ações. Então eu acho que, portanto é um corolário da formação de bons cidadãos ou de pessoas que estejam em processo de ressocialização. Esse processo deve passar por uma reeducação do imaginário. E essa reeducação, ela deve começar desde a primeira infância, para progredir para as gerações futuras, senão... As obras de arte, você tem uma escola em que o processo, a tal da educação artística, eu sou de uma época que havia o curso de educação artística, mas ele não era assim propriamente, ele não estava no mesmo nível do ensino de física, matemática, português, era considerado um adereço, um complemento, e não é um complemento, faz parte da espinha dorsal da formação humana. A arte é muito deixada de lado. Sim, em caráter formativo, sim. Na educação, as aulas de arte, quando na época da escola, sempre era aquele momento assim, é aula de educação artística, é só para a gente pintar lá, passar o tempo. Nunca eu nunca vi ser dado a importância e a relevância da arte na educação. E ela pode te auxiliar a você ter, por exemplo, momentos em que digamos, uma certa insatisfação com a vida, uma reflexão. É mais que isso, uma situação em que você se sente profundamente angustiado ou magoado, isso pode ser vertido em obra de arte. Se você associar que a sua força, a sua pulsão de vida, não está somente em você fazer atos físicos violentos, atos físicos, entre aspas, né, talvez aí com algum grau de violência, mas você pode ser extremamente potente, fazendo um quadro, pegando um instrumento, improvisando. Isso vai te dando uma noção que a sua humanidade passa necessariamente pela vazão artística. Seria um meio até de extravasar ou de direcionar um momento de frustração, Sim. de tristeza, de raiva. Evitaria muitos casos de violência doméstica. Muito. Como o professor Walter afirma, e eu pude ver, lendo as obras e assistindo algumas palestras dele sobre essa nova teoria dele, do professor Viles, quanto mais a pessoa for exposta a essa arte, mais ela teria e encontraria dentro de si um fundamento para não reagir de forma violenta. Nessa mesma toada, nós temos as pesquisas dizendo que quanto mais uma menina é exposta à violência inclusive doméstica, né, de se ver o pai, que é a pessoa mais importante do seu mundo, batendo na mãe, agredindo, ameaçando, o que se diz? Que quanto mais se é exposto a essas atitudes violentas, mais se cresce aceitando a violência no seu convívio, como um parceiro, como algo absolutamente naturalizado. E aí você tem uma situação muito difícil, o conceito de humanidade normaliza isso, sendo que essas coisas deveriam ser imediatamente rechaçadas por um mundo, por uma educação, por um caráter, né, em que mais do que isso ser injusto ou ser incorreto, seria feio. Estaria associado com esse valor estético. Não é belo ser uma pessoa assim. Não está dentro de um quadro referencial. Que remete muito a quando nós vamos ensinar alguma coisa, as crianças falam, não faz isso é feio. E a criança é feio, então eu não vou fazer, eu não quero ser feio. É algo assim que
E é bem essa mentalidade, ou é algo bonito, ou é algo feio, que não é legal. Por exemplo, Platão, na teoria das ideias, ele tem a ideia do bem, que tem Platão no Ágaton. O Ágaton ele é uma simbiose, uma espécie de amálgama entre o belo, o verdadeiro e aquilo que é justo. Então você não pode separar as coisas, você não pode criar um bom cidadão só com a concepção do que é justo e do que é verdadeiro. Ele tem de ter o elemento estético nesse sentido bem mais amplo, no sentido mesmo filosófico, para dar o complemento, para que essas coisas ganhem de fato uma interface que gere uma alma que de antemão já se coloca como sendo incapaz de fazer isso ou aquilo, por força da sua formação mesmo estética, nesse sentido filosófico. Essa formação é o que vai ser a trava, né? O que vai regular. Pode ser. E até onde o ser humano vai. Não, eu sei que até aqui eu posso ir, daqui para frente não. Essa atitude não condiz, essa atitude é feia, essa atitude é violenta, eu não vou praticar o violento. É o suporte às frustrações humanas. É a forma como se reage à frustração. O que muitas vezes, então, quando se vê numa relação que se perde, porque quando acontece o maior número de feminicídios? Exatamente quando a mulher rompe aquela relação e o homem não concorda com o rompimento, ou quando ela refaz a vida dela arrumando um novo namorado, um novo companheiro. Aí o homem que não tem essa formação humana ligada a coisas muito maiores e amplas, como na verdade a arte, ele se perde e age de forma violenta em momentos em que, na verdade, ele vai acabar até com a sua existência e com a sua forma de viver. Mas naquele momento ele não consegue algo maior que possa fazê-lo, não. É outra pessoa, isso eu vou acabar com a minha vida também, será uma grande tristeza. Naquele momento ele não consegue agir de forma racional. Até porque se você tem os freios lógicos, ou mesmo éticos, nesse sentido de você agir com medo das consequências dos seus atos, eles funcionam até certo ponto. Mas quando você está tomado por uma coisa impulsiva, é melhor que esse impulso venha, ele aconteça sob forma de arte. Porque antes de ser autor de uma obra de arte do que autor de um crime. A autoria que é fundamental. A autoria é um ato que, de alguma maneira, demanda liberdade. Essa liberdade tem que ser educada para que ela possa ser exercida da forma mais inteira possível, com o conceito de humanidade. A lógica e a ciência não te dá esses freios. Porque você tá impulsivo. Você não está assim, demonstrando teoremas. Você quer dar assim, vazão a uma força vital que, mal educada, fatalmente eu não diria, mas com muita probabilidade, pode gerar uma situação desse tipo aí. Seria direcionar esse ímpeto para outras algo coisas. belo. Essa pulsão, Pra né? arte. Essa pulsão, né? Você pegar uma tela, pegar uma tinta e usar toda a sua força criativa e até uma força raivosa e criar uma obra de arte. Pegar um instrumento, sei lá, um violão, uma guitarra, tocar aquilo de forma completamente improvisada, mas que ali você consiga se reconhecer. Você é autor. Então, é uma situação que eu acho que poderia sim, minimizar e muito situações desse tipo de violência doméstica. Bom, posso estar sendo ingênuo, simplista, mas eu então acredito que essa perspectiva Uma teoria, é algo assim que faz a gente refletir e pensar no quanto que a arte, nas suas diversas formas, são essenciais para a vida humana. Ela é formativa. Né? E estão deixadas de lado. Sim. Nós não somos formados para a arte, pelo menos aqui. Na educação brasileira, não. A arte é de segundo plano. É um tempero. Tanto que os projetos de reeducação, eles focam mais no trabalho. É uma fábrica de bolas, não que isso não seja de importante. utensílios, é muito importante.
mas não se vê nesse projeto de reeducação, por isso eu acho muito importante a fala do professor Walter, porque não se vê nessa forma de reeducação ainda no país o contato explícito com a arte. Não, como eu não sei, eu não sou especialista na área de educação, mas eu acredito que não haja como caráter formativo e como caráter de reeducação, eu não sei. Não sei se há isso, não. Não vemos. É algo que, se fosse trabalhado da forma como se deve, eu acredito que estaria grandes resultados. Diminuiria incidências, transformaria muito mais do que simplesmente, mais do que apenas desenvolver o trabalho, mas ter essa vazão, né, como uma válvula de escape da própria pessoa, daquilo que ela está sentindo, aquele momento ali que ela é com a liberdade, ela tem liberdade, ela tem autonomia e ela vai criar algo, ao invés de criar E olha que, algo violento. desculpa interromper, mas olha que interessante, eu não sou da área do direito, mas eu sei, assim, é um pressuposto que qualquer ato criminoso, a condição para que ele seja considerado como tal é a liberdade do autor. Sim. Portanto, é indissociável a liberdade do ato. Mas a liberdade é o lugar por onde eu vou exercer a minha singularidade. Então, por que eu não posso pegar uma situação em que a liberdade está atuando e mudar o foco da ação entre aspas livre? Entre aspas, não, ação livre, pressupostamente livre. Porque isso é bem interessante. Você tem autorias de crime, então passa-se agora autores de coisas mais elevadas. De coisas belas, né? E que são também, que podem ser o lugar onde eu estou colocando toda a minha raiva, frustração, até um sentimento, vamos chamar assim, vingativo, expresse isso com arte. Eu estou assimilando isso, esse encontro com a arte que você está colocando, como algo preventivo. Porque no final nós já sabemos que o mundo não vai ser, a violência doméstica, sobretudo, ela não vai parar a golpe de leis. É fundamental que hajam programas reeducativos e educativos. Por isso a importância da gente conversar sobre essa forma de educação e reeducação. Uma reprogramação social, né? E eu acho que essa arte deve ser de tal ordem que ela vai ser um incentivo para a expressão de coisas da liberdade humana. Talvez eu não esteja considerando aqui, em um primeiro momento, a arte enquanto processo para você reproduzir obras, mas para você dar vazão à sua experiência humana mais subjetiva, onde residem todas as mágoas, os ódios, os ressentimentos. Deixe isso transparecer de outra maneira. E a arte nas suas diversas formas, né? Tanto pode ser, sim, teatro, a escrita, o teatro, a música. Uma forma é justamente essa válvula de escape. Colocar para fora aquilo que está. Para quem tem uma relação com Deus, seria conversar com Deus através da arte, mas inclusive naqueles momentos em que você está até meio com raiva. Como dizer, puto. Conversa através da arte, não precisa do ato expresso como sendo violento. Um ato físico qualquer, por exemplo, o esporte é bom, mas ele ainda te coloca na ordem espaço-temporal das causas e efeitos que são físicos. Atos assim mecânicos que te geram um resultado. A arte lida com a sua subjetividade diretamente, com o mundo interior. A arte, ela lida com a nossa alma, né? E é ali que dói. Nas nossas dores. É ali que dói. É dali que vem o ódio, é dali que vem a vontade de cometer um crime ou coisa que o valha. Mas a arte fala, não, você vai exercer sua liberdade de outro jeito. Mas para isso tem que ter um processo educativo. Senão... Nós estamos aqui para comentar isso. Né? Nossa, super interessante, né? Principalmente para a gente que trabalha nessa área e que busca formas de reeducação e de se evitar os crimes, principalmente crimes bárbaros, como o feminicídio, onde não tem mais volta, né? E aquilo acaba arrasando várias gerações. E isso tem que ser evitado de alguma forma, que nós estamos vendo que só nesse aspecto
punitivo, né, não estamos conseguindo enfrentar ou, de alguma forma, combater esse tipo de crime que destrói tanto as mulheres e toda a sua família e também os autores, né, dos crimes. Esse ano, aqui no Mato Grosso, nós temos 89 órfãos por conta do feminicídio. São 89 muitos, crianças né? ficaram órfãs, que tiveram as suas mães assassinadas, por seus companheiros ou ex-companheiros. É muito. Tragédias que poderiam ser evitadas se aquela frustração, aquele furor, aquela raiva fosse direcionada para a arte, né, professor Walter? Não, assim, essa teoria que está sendo desenvolvida por mim e pelo professor Vides, a ideia fundamental é que de um quadro teórico, né, você possa deduzir situações práticas mesmo para você formar seres humanos mais capazes de lidar com essa subjetividade que tá muito machucada. E essa subjetividade precisa, de alguma maneira, ela necessita de ser posta como ação, de aparecer como ação mesmo no mundo físico-social. Daí, a obra de arte é um elemento muito expressivo dessa subjetividade machucada. Ao invés de ser por um ato violento, É por um ato criativo de um arte. ato criativo de arte. Que também embute em si a transmutação da própria violência. Sim. Não existe uma alma criativa que não seja, de alguma maneira, simbolicamente, ela tem um caráter violento ou disruptivo. Uma violência aí, em nenhum sentido de agressividade, mas uma violência no sentido de uma invasão ao mundo pessoal, independentemente daquilo que possa acontecer em torno. Ou seja, você em algum momento você desconsidera o outro em nome da sua criatividade. Mas é uma maneira muito, muito interessante de transformar essa violência, entre aspas, subjetiva, em coisas que nos levem à experiência da humanidade. Algo belo, Que nos fazem partícipe da humanidade, naquilo que ela tem de mais elaborado, mais complexo, e que nos chega, e mais transcendente. E expressa a singularidade de cada um. De cada ser humano, de cada pessoa, um ser único. É assim, ninguém é preso em grupo, né? Você é autor do crime. Exato. A autoria é cruelmente individual. A obra de arte, ela não é cruelmente individual. Ela vai te santificar na sua individualidade. A obra de arte ela nos aproximaria do sagrado. Nós começamos a ser muito próprios nomes na mente de Deus, singularidades transcendentes. E a arte te dá essa condição de fazer isso. A lógica não dá, porque a lógica, a ciência, ela te coloca dentro da malha conceitual. E enquanto conceitos, ninguém é singular. Nós somos instanciações de conceitos humanos, racionais, mas tudo ainda dentro de uma impessoalidade. A arte não. Ela te eleva, ela te pessoaliza. Como crime. Exatamente. E como a lógica não consegue conter esse furor passional, por exemplo, Sim. a arte vai direcionar, não é que ela vai conter, mas ela vai mudar o foco, como você falou. Exato. Principalmente se tivermos em conta que toda essa evolução, entre aspas, digital, nos levou também a uma profunda solidão, né? O ser humano com as máquinas, com as telas, e isso influencia a forma da pessoa se ver no mundo. E, de alguma forma, também nós vimos como resultado de toda essa tecnologia a continuidade de crimes cometidos da mesma forma que os nossos antepassados, ainda que tenhamos leis cada vez mais severas para a punição desses autores. Não é a lei que vai mudar essa situação, né? Só a golpe de leis nós não vamos conseguir enfrentar um inimigo tão perverso como vem sendo a violência doméstica e, sobretudo, os feminicídios, no Brasil
e no mundo. Foge do padrão, né? Eu digo assim que a violência doméstica é diferente de um crime de roubo, de furto. Então, a pessoa tem ali um controle, tem um tempo naquilo. Muitas vezes acontece de uma forma tão espontânea como a obra de arte, que a pessoa não contém o ímpeto, né? Por Não não contém. ter essa válvula de escape ou esse conhecimento de como direcionar o seu furor. Sobretudo numa sociedade capitalista como a nossa, que trata os filhos, as crianças, desde tenra idade, a exercerem profissões técnicas e que estejam relacionadas a uma boa remuneração, e não ao contato com essa estética ou com essa beleza. A arte não, ela não entra na nossa cultura, ela não entra como sendo algo meritório, né? E que desempenha um papel estratégico. Ela está dentro do nível do quase que a cultura de um incremento, de um adereço a um caráter que foi bem formado pela lógica e pela ética em sentido kantiano. Então a arte é assim, cereja do bolo. É um Não, hobby, né? é o hobby. Mas ela não é, ela é um dos ingredientes do bolo. É ela que liga a ciência com a lógica, com a ética. É ela que te dá a condição de você subjetivar aquilo que a gente tem de mais profundo em qualquer área, sob quaisquer perspectiva. Melhor dizendo, ela expressa esses elementos subjetivos pelos quais a lógica e a ciência passa de maneira, vamos chamar, Superficial. superficial. E isso é fundamental. Nenhum ser humano que não tenha uma formação razoável, que não se conheça de maneira razoável, ele está num nível de incompletude. E a expressão de uma subjetividade te ajuda a autoconhecer. Essa incompletude poderia até se expressar de forma violenta, pelo fato da pessoa não se conhecer. Essa vai gerando uma frustração, Sim. né? Essa incompletude, essa falta, esse anseio, não se entende. Vai gerando uma frustração que pode culminar num ato violento também. Sim, sem dúvida. Então a arte tem caráter formativo e ela tem também um caráter, então, como foi dito aqui, ela vai reeducar, né? Pode reeducar. Mas tudo isso pautado, o que está sendo feito basicamente? É você mudar o seu mundo imaginário. Isso já é um pouco da ética quântica transversal. Fazendo com que esse mundo imaginário tenha tem outro mundo imaginal como pano de fundo. Porque mundo imaginário todos temos, só que eles são muito mal educados. A gente não opera, digamos, com aqueles simbolismos que nos dão uma consciência da nossa humanidade, dentro da qual você cometer um ato violento, um feminicídio ou qualquer coisa que valha, isso aí não é permitido. Até porque isso é isso nega toda a beleza da condição humana. Então, é uma situação que é bem interessante, porque a arte foi tão desvalorizada enquanto formação e enquanto projeto estratégico de você ter uma boa sociedade. Nunca, não há investimento em ciência, em tecnologia. Tem que ter. Só que você precisa desse elemento de educação da subjetividade. Seria o elo humano com a humanidade. O humano, o homem, aquele homem singular ali, o homem concreto, né? Ele só se situa no grau de humanidade, é uma tese que eu tenho, quando ele compartilha a criatividade que ele tem dentro de si. Quando ele se percebe como alguém capaz de criar algo novo pelas artes, ou que seja pela ciência, mas é algo um pouco mais elaborado. Um jeito elaborado, é um pouco mais difícil, talvez. Mas a arte é algo que todo mundo pode ter uma cultura, uma educação artística que permita que ele, nesses momentos de extrema angústia ou de extrema frustração, ele se expresse de forma artística. E isso evita aquela palavra mal feita, aquela palavra mal empregada, um ato físico mais rude ou violento. Talvez seja uma maneira de você ter um freio em relação a isso.
direcionar para o belo e não para o feio, não por agredir o outro, tanto com palavras quanto fisicamente, quer que seja. Você tem uma dimensão do mundo simbólico, né? Você precisa perceber que esse mundo simbólico na realidade, constitui os seus freios e, em algumas maneiras, se mal educados, se mal feitos, constituem também seu movimento à violência. Mas eu vou, Esse simbólico, ele tanto seria o nosso freio, quanto o que te faz pisar no acelerador. Se pode for ser. um mal simbólico aplicado de uma forma. Um simbólico mal educado, que ainda não foi elaborado com estruturas humanizantes, que são universais, não são regionais de forma alguma. Pode ser também um elemento que te leva a essa derrocada aí da sua humanidade. E de uma forma você sempre trabalhou com isso, nos projetos educativos, você sempre trouxe algo nesse sentido. Sim, mas não dessa forma Sim. direta com a arte como o professor Walter propõe, né? Mas nós sempre, em todos os projetos sociais, visamos conversar sobre algo que nunca havia sido dito. Porque eu me lembro que quando a gente desenvolveu dentro do CRC aquele projeto lá em casa, quem manda é o respeito, a importância que os próprios reeducandos davam para o projeto e para a conversa, para falar sobre isso. Tanto que muitos chegaram a dizer para nós, tanto para mim como para os psicólogos e assistentes sociais que participavam do projeto, que se eles tivessem ouvido ou falado sobre aquilo antes, eles não teriam sido capazes de cometer um crime tão perverso como o feminicídio. Esses dias atrás eu estava conversando com o Dr. Caio, delegado do DHPP, e eu achei bem interessante que ele falou assim, que a delegacia está aberta, a delegacia está aberta, não só para aprender, mas para conversar, entre homens, entre mulheres, para sentar e conversar justamente para prevenir. Eu achei interessante isso, da parte do delegado, de falar essa situação, de se abrir para essa conversa, porque os homens não têm esse diálogo aberto, e não a visibilidade que foi dada para esses educandos nunca tinha sido dada antes. Não. Eles eram colocados lá e não eram ouvidos. Sim, nós tivemos aí num dado momento que chega para a legislação uma lei muito importante, como a Lei Maria da Penha, mas ela chega como algo exclusivo para oitiva, a princípio, das mulheres, até que se começa em todo o país dar-se realmente importância para a reeducação dos homens, porque nós vivemos num mundo onde as mulheres não querem ficar distante dos homens, nem os homens distante das mulheres. O que se quer é ficar distante da violência, da agressividade humana, que temos aí todos esses projetos de reeducação e educação que possam, de fato, realmente afastar a violência e a agressividade dessas relações do dia a dia dentro das casas, tanto da mulher quanto contra o homem, do homem contra a mulher, que é o que usualmente acontece, mas também dessas pessoas com seus filhos, com seus idosos, com a família em geral que se convive dentro desse espaço chamado lar, que muitas vezes não é tão doce. O lugar onde as máscaras caem. E onde a realidade acontece. E ela não precisa ser perversa. E o que o senhor está trazendo, professor, é um meio muito interessante de poder direcionar para sair desse âmbito de violência e ir para esse âmbito mais humano e com um significado tão grande quanto a arte. É algo que não deve ser difícil implementar uma cultura
cultura de formação pautada nas artes, porque é um fato, eu fui estudante, a formação básica de um bom cidadão, há vários filósofos, inclusive, que endossam essa tese, é feita pela ciência, pelo conhecimento científico. Então, há um filósofo, o William Clifford, né, ele fala isso expressamente. O bom cidadão tem que ter uma mentalidade de um cientista. Só que eu já sou mais do Nietzsche. O bom cidadão, se uma vez humano, demasiadamente humano, ele é um artista. Não o bom cidadão. O homem concreto, ele tem dentro de si a potência criativa. A boa, digamos assim, cidadania é algo que acontece, e deve acontecer, obviamente, quando você incrementa esse homem, você dá a esse homem elementos lógicos, científicos, mas ele não pode dizer que ele é uma singularidade. E ele é uma subjetividade que está muito maltratada. E a ciência não dá conta disso, a não ser através de elementos, né, da indústria médica, que você consegue minimizar isso aqui ou ali, mas não dá uma situação autêntica, Não individual, resolve, singular. né? Resolve. E a arte traz isso. Ela consegue, você vê a sua subjetividade expressa ou num solo de guitarra, ou num quadro que você faça, ou num texto que você escreva, naqueles momentos mais difíceis. Você pega um papel, um lápis, uma caneta e escreve algo que pode salvar aquele momento de um algo terrível. É verdade. Eu vejo assim, a minha filha, por exemplo, quando ela está com muita raiva, ela vai sempre, ela escreve assim. Sim, É uma forma é um jeito. de se expressar. Eu sempre Ou faz um desenho, faço né? desenho. Então é uma forma de se expressar e de extravasar aquilo que você está E quanto mais repertório a pessoa tem em relação às artes, quanto mais ela se alimenta com esses símbolos humanizantes, esses atos vão ficando cada vez mais interessantes e você vai se colocando como tendo uma experiência singular, autêntica, mas partícipe da humanidade, sentindo. aquilo que ela tem de mais, da de mais violência, sagrado. né? E essa violência inicial, o instinto inicial, ele é transmutado numa obra criativa. E aí você vê nesses momentos que a pessoa tem até um estilo muito próprio para fazer isso ou aquilo. Ela se vê na obra dela. Como a gente fala que os pintores, eles têm, cada um tem uma assinatura, por Sim. exemplo, né? Você olha um quadro, você já consegue identificar um estilo. Sim. É bem isso que eu tô falando. A escrita, a gente vê as escritas, sabe, não é esse estilo aqui, pode nem ter visto É. não, mas parece que foi fulano que escreveu. E talvez em um primeiro momento, nesse exercício de conhecimento da subjetividade, pelo menos se for nas artes plásticas, todas as obras terão o que ali da escola expressionista. Porque está expressando, né? O grito de Edvard Munch, desespero. Talvez em um primeiro momento até as pessoas percebam essa coincidência estilística. Obviamente, dentro do espírito aqui, quem está fazendo é um neófito, é alguém que é um incipiente, né? Com S, né? Alguém que não é, com C também poderia ser. É alguém que ainda não tem assim, conhecimentos técnicos, etc. Mas você já percebe ali essa identidade, esse denominador comum, a expressão da alma na obra de arte, um expressionismo, as dores sendo postas. Mas também a alma se expressa no ato violento. Só que ele é transmutado. Essa violência inicial é transmutada no caráter disruptivo de uma obra de arte singularíssima. Talvez não tenha nenhum, talvez não, provavelmente não vai ter nenhum valor mercadológico, mas é a afirmação de uma identidade. E é o que falta ao ser humano. Todo mundo é visto só à luz de nós somos números. E quem está com dor na alma não deve ser número. Quem está com dor na alma Não aguenta não ser. aguenta ser. Essa frase foi. Não aguenta. Ninguém vive sem CPF admitido. E é muito importante nessa área nossa de enfrentamento à violência doméstica, onde nós lutamos para que essa violência e essas mulheres deixem de ser uma estatística. O ser humano precisa da arte como sendo um elemento de humanização. E essas mulheres e esses homens,
estão com essa dor na alma. Exato. Essa, São, maioria, sem dúvida. e essa solidão de se estar, de repente, tão acompanhado de tantos instrumentos tecnológicos e se sentir tão só. Lindy, professor Walter, vocês veem hoje assim que isso aqui, ó, a tecnologia nos isolou, quebrou um Muito. pouco a humanidade. Muito, muito. Nos isolou, nos tornou seres muitas vezes ansioso demais, né? Se você não tiver as informações ali do seu celular, você se sente muitas vezes fora do mundo. Então, o nosso mundo se limitou muito a essas informações. Pra você ter ideia, numa época que não havia celular, todas as imagens que compunham o imaginário de alguém tinham que ser buscadas onde? No mundo, nas belezas do mundo e nas artes. Hoje, o celular, ele, de alguma maneira, substituiu, o celular passou, digamos, potência informacional, substituiu a nossa imaginação. Então, esvaziou muito a subjetividade. E a imaginação é a via de acesso ao mundo imaginário e, por conseguinte, Ao sagrado. ao mundo imaginal. Se as imagens já vêm prontas, você está Faltou o internalizando. trabalho, né? Que falta o esforço que E são imagens que elas funcionam com algoritmos 01. São imagens computacionais. E as imagens humanas, em primeiro momento, elas funcionam dentro de um contínuo temporal. O pensamento imagético funciona por analogia. Essas analogias são perdidas quando você, ao buscar o que é um objeto, a imagem já vem pronta, você não faz analogias com outras coisas. Então, por exemplo, se eu quero saber o que é o tempo, talvez um poeta fale dos rios. Isso está acabando. A noção de tempo, eu chego, busco o que é o tempo, aparecem as imagens que a internet dispõe, e eu fico com aquilo ali como sendo uma resposta a verdade absoluta. ao que é o tempo. E isso pode gerar uma imaginação um tanto quanto pobre, né? Desde, por exemplo, de contar histórias para as crianças, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe contava muita história para dormir. E eu ia criando aquilo na minha cabeça, as imagens da história que ela estava contando. Hoje vai lá e coloca um filmezinho, um desenho para a criança. Ela não vai imaginar. O exercício da imaginação está prejudicado. Eu me lembro, eu tenho uma netinha, eu me lembro há uns 2 anos atrás, quando ela tinha uns 3 aninhos, eu sentei para brincar de algo absolutamente comum na nossa idade, que é pegar um vegetal, espetar uns pauzinhos e aquilo virar, por exemplo, uma vaquinha, um cavalinho. Quando eu sentei para brincar com ela, ela falou assim: "Ah, vovó, por favor, isso não passa de um limão." Mas o que é isso? É a prevalência do pensamento lógico em relação à imaginação analógica. Então, tudo isso foi mudado por conta da internet, dos aparelhos, das telas que nos entregam tudo pronto, deixando muito pouco para ser imaginado. E aí você também fica um pensamento analógico, que é a base de muita coisa criativa, fica diminuído, fica pauperizado. Até a nossa imaginação hoje está fast food. Sim. Tudo entregue pronto já. Tudo rápido, né? E tudo sendo passado de forma muito rápida para que possa prender a atenção das pessoas. Então, temos aí 1 minuto e meio e menos de 1 minuto, 30 segundos, e aí as pessoas não conseguem mais se dedicar longamente a uma teoria, a um estudo e, sobretudo, no que diz a violência doméstica, a um relacionamento, a alguém que está ali do nosso lado com todas as suas fragilidades únicas de ser no mundo. Tornou muito descartável. É porque a vida cotidiana ela tem que ter esses pequenos ritos onde haja simbolismo. Se você fica só com isso aqui, esses ritos vão ser diminuídos. Você começa a entrar na lógica da urgência.
E a situação mais ritualística, mais simbólica, em que deve haver em todo relacionamento, vai também ser prejudicado. Ou seja, se não tá bom, os relacionamentos hoje estão muito líquidos, né? Alma, Então, se não tá bom, você é substituível como se fosse um objeto. arruma outro. Não, não tá Renata, legal, tchau. Uma outra. não encaixou, Não tá. não deu certo. Mas os problemas continuam, né? Via de regra, eles continuam. E a solidão, com tudo isso que o ser humano colocou na sua vida, ele ainda sente a dor da solidão. Então, isso máquina nenhuma substituiu nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. O contato humano, né? E o contato humano que vai rareando, mas vai fazendo assim com que as pessoas se sintam extremamente carentes desse tipo de relacionamento humano. Tudo muito digital. É digital, binário, aí você perde a noção da interioridade, que é um universo temporal, principalmente, que não cabe em dígito, não cabe o 0 e 1, que são Sai do binário. sai do binário nesse sentido mesmo, de sim ou não, sim ou não. E o computador, a linguagem computacional é pautada nisso. Pautada no binário. Aí você vai internalizando aqui, você vai Nós não somos máquinas. você vai acabar assim, mimetizando a máquina. Vai quebrar a nossa formação. O nosso senhorio em relação à máquina começa a ser invertido. A máquina começa a ser um exemplo e você passa a ser aquele que vai copiar uma máquina. Eu queria só pontuar uma coisinha que vocês falaram no início da crise do masculino e feminino. Eu já conversei com a Aline de Nova, a gente tem escrito sobre isso. Eu tenho uma tese, uma hipótese de que o masculino e o feminino são dois pares, né? Dois pares dialéticos e contrários, mas que eles foram muito associados, quase que assim, eles são equivalentes, ou eles foram tomados como equivalentes a um outro polo binário de oposição, público e privado. Então as qualidades que são adequadas para o público ficaram sendo qualidades masculinas. E as qualidades que são adequadas ao mundo do lar, né, o mundo dos nossos silêncios, foi associado ao feminino. Mas essa dialética público e privado, é isso que agora está confuso. Porque as mulheres foram para o espaço público e talvez os homens devam ir para o espaço privado, e aí não sabem o que fazer. Masculino e feminino, na minha concepção, são pares análogos, mas não se reduzem, não se colapsam em público e privado. Tem mais coisa. Então, o homem, por exemplo, que não tem, ele está no espaço público e não exerce força, ele põe em xeque a masculinidade. Não faz sentido. E a mulher que está no espaço público, envolvendo a sua carreira, ela não necessariamente uma mulher. Mas não necessariamente ela está vendo o processo de masculinização. Não faz o menor sentido. E um homem que fica em casa cuidando dos seus silêncios, ele não está menos homem por conta disso. E o mundo vê como... Aqui eu estou falando homem masculino e feminino, a dimensão simbólica. Eu não estou falando de coisas científicas, assim, gênero. Não, é o masculino e o feminino como pares dialéticos, que a nossa inteligência funciona com essas dialéticas fundamentais: movimento, repouso, finito, infinito. O masculino e o feminino tem o seu lugar ali, público e privado. Então, o que eu acho? Houve uma confusão entre esses pares. Público, masculino e feminino foi identificado com público e privado. Aí, ninguém sabe mais o que é o que. Uma vez que as mulheres foram para o espaço público. Só completamente. A gente tem escrito, a gente vai escrever. Terminar no nosso artigo sobre isso, onde falamos de Antígona. Estou curiosíssima para ler. E ela superou essa dialética. E isso que você falou do público e do privado, se o casal, o homem, a mulher vai trabalhar fora, o homem fica em casa cuidando dos filhos, meu Deus, ele é rechaçado pela sociedade. Ele não é visto mais como um homem inteiro, vamos dizer assim.
porque a masculinidade foi colapsada no público. Então, se você não está no exercício público, você não está no exercício da sua masculinidade. Isso aí precisa ser revisto. E repensado, porque ambos querem ter os direitos de exercerem a função pública e a função privada, independentemente de se ter um local anterior pré-determinado para o feminino e o masculino. E é só através disso que nós vamos realmente fazer o exercício da nossa liberdade. Se formos, de fato, para o local onde a gente se sente bem, e não para o local onde anteriormente nos disseram que seria o nosso lugar. Foi imposto, né? Vinde, doutor professor Walter, então vocês deixem uma mensagem para os nossos espectadores. Pode começar, Paulo. Não, mais uma vez, agradecer a Reiki, né, por esse momento. E, de alguma forma, deixar posto aqui a tese de que a formação artística ela tem que ter um caráter estratégico nas políticas públicas. A cultura artística, a educação artística, o oferecimento de material de alta cultura que gere um simbolismo que te faz participante de algo chamado humanidade. Isso deveria ser uma política pública e deveria ser uma estratégia fundamental para uma sociedade sadia. Então, de agradecer novamente a você, Henrique, por essa grande oportunidade e dizer que para as mulheres nós temos muito a celebrar, porque esse assunto de enfrentamento à violência doméstica era algo que era um tabu, não se falava sobre isso, embora todos soubessem o quanto as mulheres daquela família sofriam com essa agressividade. Então, só de estarmos hoje aqui, neste café, com um filósofo, com você, que trata desse assunto sempre com muita oportunidade, estarmos falando abertamente sobre a violência e sobre as formas que temos para enfrentá-la é um motivo muito grande para celebrações. E viva as mulheres e a sua capacidade de se reinventar e a coragem de estarmos todos os dias dizendo que esse lugar de vítima não nos cabe eternamente. Nós vamos sempre ter que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Muito obrigada por vocês dizerem. Direitos humanos das mulheres na história, escrito por Adriana Nalva. Vocês muito conteúdo a respeito dos direitos humanos das mulheres e por essa trajetória histórica das mulheres na conquista desses direitos, né? Exatamente. Eu quero agradecer ao professor Walter, do Direito Obrigado. Mais Café. Ai, belíssimo. Parabéns, parabéns. Vocês estão muito Parabéns. felizes com a participação. Estamos também muito felizes. Tchau, gente. Até a próxima.